Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista. Eu recebo novamente, com muito prazer, Raíssa Camargo. Ela é advogada trabalhista. Raíssa, muito obrigada por você comparecer aqui no nosso estúdio novamente. Eu que agradeço a oportunidade e espero conseguir contribuir para um tema que é bastante urgente e relevante. Exatamente, é até difícil, né? Mas assim, a gente pode iniciar com você explicando um pouco mais e até de uma forma mais sucinta o que é o racismo estrutural e como ele tem se manifestado no mercado de trabalho brasileiro. Certo. O racismo que a gente fala no dia a dia, que é o mais comum no imaginário brasileiro, é a prática de um ato racista ou de um xingamento contra uma pessoa, né? Esse é o racismo que é imaginado aqui. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de todo um conjunto de fatores históricos que marginalizam a pessoa negra, independentemente da conduta individual de cada ser humano. Né? Então, eu não estou falando somente daquela pessoa negra que ela é impedida de entrar em um lugar ou que ela é xingada, humilhada em razão da cor da pele. Eu estou falando, por exemplo, da normalização da ausência de pessoas negras, por exemplo, em alguns postos de trabalho, em cargos de liderança, nas instituições, né, como por exemplo no judiciário, a gente tem um índice muito pequeno de pessoas negras e de mulheres negras que ocupam esses espaços. Então, racismo estrutural é você olhar muito para além da conduta de um indivíduo, mas enxergar a sociedade, entender todos os fatores históricos que marginalizam a pessoa negra ainda nos dias de hoje. Eu acho que é importante a gente ressaltar que, assim, quando a gente pensa em racismo, mais ou menos ali nos anos 90, o que a gente não via era, por exemplo, uma recepcionista negra, né? A gente não via tantos atores negros. Eu recebi um ator aqui esse mês falando sobre isso. Então, assim, parece que à época o negro ele tinha espaço só, por exemplo, na portaria de um prédio, na cozinha, né? Exatamente. E algumas pessoas pensam que isso mudou um pouco porque hoje a gente tem mais pessoas negras na TV, por exemplo, nas recepções, no serviço linha de frente, vamos dizer assim, mas ainda falta muito para dizer que está igual, né? Para dizer que essas pessoas conseguem ocupar o mesmo espaço que o branco. Exatamente. E isso é uma discussão interessante porque se falou muito nos últimos anos em representatividade, que é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu chegar e dar uma palestra em um lugar e uma garota negra me ver ali e se sentir representada, se enxergar nesse mesmo lugar que eu, ou quando uma criança vai no médico e é atendida por um médico negro e ela consegue se ver como um médico no futuro, né? Ela começa a acessar um novo mundo de possibilidades ali para ela dentro do mercado de trabalho, que é o recorte que a gente está fazendo aqui hoje. E isso é importante, só que a representatividade, quando ela é apenas, né, para marcar ali um ponto, né, uma representatividade, vamos falar que esse lugar é diverso, então a gente coloca aqui uma pessoa negra, e essa uma pessoa negra ela é o suficiente para, de fato, tornar aquele espaço diverso? Infelizmente não é. Né? Então, por mais que a gente tenha pessoas negras na linha de frente, como você colocou hoje, por exemplo, como uma recepcionista, isso ainda é muito insuficiente para a gente falar numa sociedade efetivamente com igualdade de oportunidades, como inclusive manda a nossa Constituição. A gente precisa que isso vá muito para além da porta da recepção, né? Que isso chegue também nas salas de liderança, nos espaços de tomada de decisão, porque são nesses cargos que muitas vezes o futuro da sociedade é decidido. Então, se eu tenho esses espaços de tomada de decisões ocupados por pessoas negras, ali, efetivamente, as pessoas negras vão ser representadas, porque terá alguém ali olhando, né, sob essa perspectiva de uma pessoa negra e enxergando como que a sociedade pode melhorar como um todo, quais os tipos de serviços podem ser aprimorados, inclusive em questão de saúde pública, tendo ali pessoas negras que sabem, de fato, qual é a vivência de uma pessoa negra, quais são as necessidades, ou, por exemplo, no judiciário, né, quando a gente tem um juiz decidindo o futuro
de um trabalhador que está ali disputando uma ação trabalhista, litigando, ele vai conseguir enxergar com um olhar muito mais abrangente o que aquela pessoa negra passa no ambiente de trabalho que provavelmente um juiz, homem branco, que é o perfil majoritário de um juiz no Brasil, por exemplo, muito mais do que ele consegue acessar ali apenas, né, olhando numa neutralidade para a situação sem saber as características individuais daquele trabalhador. Porque daí ele fica apenas com a informação que tem no processo. Exatamente. Ele não tem a vivência. Exatamente. Né? O IBGE e o INSPER trazem dados que mostram a disparidade. Negros ocupam menos cargos de liderança e têm rendimento médio de até 40% inferior aos brancos. Como o direito do trabalho enxerga e pode atuar diante dessa desigualdade salarial? Quer dizer, a gente percebe que, assim, são dados, né? Não é só comentários no espacinho do café, né, que tem toda a empresa que fala, não, aqui tem menos... Não, é uma constatação porque tem dados assumindo essa questão, né? Negros não têm ocupado lideranças como deveriam ou como poderiam, né? Sim, e é até interessante você comentar sobre esse espaço do café, porque o que eu percebo, por exemplo, é que em muitos lugares isso nem é discutido. Então, essa é uma realidade, não tem os dados, tem a realidade concreta. Dentro daquele espaço não tem pessoas negras em outros cargos que não sejam da limpeza, da copa. E ainda assim, eu vivo isso, eu pude perceber isso ao longo dos anos, que na maioria dos espaços isso sequer é discutido, né? Então, eu acho que tem uma disparidade muito grande ainda na sociedade entre a gente levantar esses dados e perceber e entender que isso é um problema, né? Então, às vezes, os dados eles ficam só ali, ficam aqui no jornal, eles vão para a TV, eles são noticiados, mas tem uma dificuldade grande de absorção desses dados para partir para uma problematização mesmo, para o enfrentamento, para tentar falar como que a gente pode melhorar esse espaço aqui nessa empresa ou né, dentro desse local. Infelizmente. Raíssa, ainda se discute muito, com razão, a diferença salarial entre homens e mulheres, mas isso também acontece entre os negros. Existe essa diferença salarial, aí eu quero entender se acontece apenas entre negros e brancos e se dentro de um grupo de negros acontece entre homens negros e mulheres negras. Infelizmente, sim. Se a gente olhar, inclusive, esses últimos dados disponibilizados pelo IBGE, há poucas semanas atrás, existe e não é um dado isolado, né? Isso vem sendo analisado pelo IBGE ao longo dos últimos 10 anos, esse comparativo ele permanece o mesmo, a gente não teve um avanço nessa cadeia, que é, em primeiro lugar, os homens brancos são os que têm os maiores rendimentos, isso comparando mesmo as faixas de instrução, inclusive. Tá. Os homens brancos têm rendimento muito maior que o das mulheres brancas. Por sua vez, os homens negros têm rendimentos menores que as mulheres brancas e as mulheres negras, dentro dessa pirâmide, têm os menores salários, né? Isso comparando o salário hora do trabalhador. E aí foram levantados dados, inclusive, quanto ao nível de escolaridade. Então, mesmo falando de ensino superior, completo e incompleto, essas disparidades continuam as mesmas. E aí, assim, quando a gente fala desse racismo, né, essa diferença salarial também é um comportamento, um ato racista, a pessoa que percebe, o trabalhador que percebe isso dentro do seu local de trabalho, como ele deve agir? Porque ao mesmo tempo que ele percebe que ele está passando por uma injustiça, ele precisa se manter no emprego. Eu acho que esse a maior problemática que eu enxergo. Hoje, falando enquanto advogada trabalhista, né, que sempre estuda e acompanha esses litígios, mas também como uma mulher advogada que já tem alguns anos de carreira. É uma situação em que a pessoa, ela acaba se culpabilizando muito por não conseguir, por exemplo, uma ascensão profissional.
né? Isso a gente enxerga. Já escutei inúmeras mulheres negras falando sobre, nossa, o que tem de errado? Eu não consigo entender, todo mundo é promovido, ou fui a primeira a ser demitida. E aí o trabalhador, ele fica numa situação vulnerável porque, primeiro, o trabalhador ele já é a parte hipossuficiente da relação, né? Então, ele não está em mesmas condições de negociação que o seu empregador. Então, como que ele vai disputar isso? Ele vai exigir um salário maior? Por exemplo, eu patrocinei uma ação, né? Patrocinei, digo, sou advogada em um caso, não vou citar nome nem da instituição nem da pessoa, onde a mulher tinha um cargo de liderança dentro da instituição, uma mulher negra, mas ela descobriu que o salário dela era diferente de todas as outras pessoas brancas que tinham o mesmo cargo. E ela foi conversar com a superior, tentando entender e questionando isso. Ela foi demitida. Imediatamente. Esse é o ponto, né? Porque, assim, é um risco que a pessoa corre, porque ela percebe a injustiça, como Sim. eu coloquei na pergunta para você, ela percebe a injustiça, mas se ela tenta entender o porquê, ela já corre o risco de perder o emprego. Por isso que é complicado falar o que o trabalhador deve fazer, porque ele não é a parte que tem o poder de negociação, né? Eu continuo acreditando que a melhor saída é a gente continuar batendo nessa tecla e tentando conscientizar os empregadores e a sociedade para que consiga entender esse tipo de problema, porque não é um problema que isoladamente um trabalhador que depende daquela renda, quando a gente fala de emprego, a gente fala necessariamente de salário, de sobrevivência. Sem dúvida. Que ele não vai poder ficar negociando isso, né? Se ele não quiser, tem uma fila. Infelizmente, a gente ainda tem um índice de desemprego. E nem sempre é fácil saber quanto o colega ganha. Exatamente. Ainda tem isso, né? Então, isso eu estou falando das situações em que ele consegue ter acesso a essas informações. Porque muitas vezes, não sei, mas acho que eu chamaria isso de racismo velado, né? Porque Exatamente. Às vezes você não consegue descobrir, mas tem ali o seu colega fazendo a mesma coisa que você, ou fazendo menos. Só que a cor dele é diferente e aí ele ganha de forma diferente também. Sim. Tem um estudo recente do INSPER que aponta um custo salarial de mais de 100 bilhões perdidos por mês devido à desigualdade racial. Qual que é a sua opinião, o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, o que eu... Não é só um ponto de vista meu. Se a gente pegar, por exemplo, os dados, a gente vê que as mulheres negras na sociedade brasileira, na maioria das vezes, elas são arrimo de família. Então, são as mulheres que sustentam seus filhos, que pagam as contas, que fazem a economia do Brasil girar também, né? Enquanto a pessoa ali que mantém a casa. E aí, se a gente coloca essas mulheres justamente no lugar das pessoas que menos recebem, que têm menor salário a hora, é também um desserviço à própria economia brasileira. Porque essas mulheres, se tivessem poder de aquisição, elas também fariam a economia do Brasil girar. Né? São justamente as mulheres que poderiam dar melhores condições para os seus filhos, para que fossem trabalhadores que no futuro pudessem colocar sua força de trabalho em outro lugar que não seja necessariamente o da portaria, né? Mas que possa dar condições dignas da pessoa ocupar outros cargos de liderança. Então, a gente está falando de uma cadeia de desigualdade que ela é contraprodutiva até para o que a gente quer, né? A gente precisa entender que projeto de Brasil que a gente quer ter, uma sociedade desenvolvida, com alta tecnologia, com melhor qualidade de vida, de serviços. Então, a gente não permite que boa parte dessa população consiga se desenvolver já na raiz, né? Que é impossibilitando uma melhor qualidade de vida para essas famílias a partir da remuneração, da má remuneração da mulher negra. Eu imagino que um ponto também é que, assim, não é só o Brasil que a gente quer, mas para quem a gente quer. Sim. Porque existe essa desigualdade também, né? Então, esse é um ponto que afeta muito. Sim. Justamente por a gente ver que tem mulheres negras que se esforçam, que vão atrás e nunca, como você deu um exemplo, né? Elas nunca conseguem subir um degrau ou dois, porque está sempre sendo passada por uma outra pessoa, de outra cor.
E muitas vezes é uma pessoa que se dedica muito, né, àquela área, àquela função, que estuda, que se especializa e ainda assim não consegue alcançar, né? Exatamente. E aí você trouxe essa pergunta, para quem que a gente quer esse Brasil? E falou do racismo velado agora há pouco, e aí eu lembro da Lélia Gonzalez, porque ela fala isso, né, do racismo à brasileira. Então, é um país que todo mundo admite que tem racismo, mas sem racistas. É verdade. É um Brasil que tem racismo, mas sem racistas. Então a gente fala, nossa, o racismo existe, mas quem é racista? É. Você já foi racista? Não, eu nunca. Não, Então, ninguém nunca é, né? ninguém nunca é, fica muito naquela coisa, nossa, mas eu nunca xinguei, eu nunca ofendi ninguém, mas também nunca deu oportunidade de trabalho para uma pessoa negra, mas também nunca conseguiu olhar a pessoa negra para além do visual, porque, por exemplo, se eu chego numa sala, independentemente do meu currículo, o meu corpo vai entrar, o meu corpo, o meu cabelo, ele vai chegar antes do meu currículo, antes da minha graduação, das minhas pós-graduações. A primeira coisa que a pessoa vai ler é que eu sou uma mulher negra. Então, quando automaticamente isso cai, né, isso que a gente fala do racismo estrutural, isso vira uma prática cotidiana sem que se pense em como a minha empresa está sendo racista, por exemplo, ao invés de, não recebi aqui nenhum boletim de ocorrência de caso de racismo, então tá tudo bem. Mas não, será que a minha empresa está sendo racista? Como está sendo a contratação de pessoas negras? Sem esse olhar crítico, a gente não consegue sair do lugar, infelizmente, que aí é esse racismo brasileiro. Tem racismo, mas não sei bem onde, nunca fiz, nunca vi acontecendo na minha frente, mas a gente olha para os dados, eles apontam outra coisa, né? E você falando nisso, eu acho que é importante você trazer até uma orientação jurídica para as empresas, porque muitas vezes, como você disse, acha que não tem racismo ali no seu chão de fábrica, e é uma coisa que infelizmente acontece. Você, como advogada trabalhista, recebe casos, né, envolvendo situações que ocorrem em empresa. O que você acha que as empresas precisam começar a trabalhar para enxergar essas dificuldades, esses atos racistas e melhorar isso? Eu acho que é muito urgente que as empresas tenham um treinamento, um letramento racial, um treinamento de equipe, começando pelo próprio RH. Pouquíssimos dias atrás eu falei sobre treinamento para equipes de segurança, por exemplo, em estabelecimentos, para evitar que ocorram casos de discriminação com clientes, para ter esse olhar, porque é o trabalhador muitas vezes terceirizado que está lá, ele não vai ter esse treinamento, né? Então é o estabelecimento que tem que investir nisso. E da mesma forma, né, olhar a equipe de contratação, levantar esses índices, como que é a composição da minha empresa, quantas pessoas negras tem aqui, quais os cargos elas ocupam, há quanto tempo elas estão aqui, tiveram uma promoção, quem teve promoção. Fazer esse estudo, ele exige um ato, né? Isso não vai acontecer naturalmente. É preciso que o empregador ali, ele olhe para a situação da empresa dele. Tiveram casos de discriminação, como que a gente lidou com isso? Tem ouvidoria? Se uma pessoa negra sofreu um caso de racismo aqui dentro, ela tem a quem procurar? Inclusive porque a responsabilidade da empresa ela é objetiva, caso aconteça alguma coisa. Então, de qualquer forma, aquele empregador ele vai ser responsabilizado. Por que não agir evitando que isso aconteça, ao invés de só ser responsabilizado depois, quando algo vier a acontecer? E aí, infelizmente, a chance aumenta muito, né, de uma pessoa negra ser vítima de racismo dentro do ambiente de trabalho se ela é a única pessoa negra ali. Essa chance ela aumenta. E aí, para quem que ela vai reclamar? Tem alguém na ouvidoria que tem esse olhar mais crítico? Ou vai ser uma pessoa que também fala, não, é todo mundo da mesma cor, aqui é todo mundo igual, racismo não existe. Então, assim, são muitas camadas para se pensar e é procurar. Tem inúmeros profissionais hoje que trabalham com isso, né, no Brasil, de trazer essa leitura para dentro das empresas, de trazer essa formação. Eu acho que é um investimento que vale a pena, até pensando na saúde da empresa como um todo, né? Sem dúvida. Na saúde da empresa, e eu acho que eu vou além. A gente tem visto muitos casos de saúde mental, também na saúde mental dos funcionários. Sim. Porque quem sofre esse tipo de preconceito, esse e outros,
muitas vezes a pessoa não tem para quem recorrer. Sim. Ela não tem um RH que possa entender a situação dela, que se coloque no lugar dela. Sim. Então, como é que ela vai reclamar? Não vai. A pessoa acaba adoecendo justamente por essas questões que acontecem dentro de uma empresa. Uhum. Esse ano, inclusive, o Brasil teve o maior índice registrado de pessoas afastadas por questões de saúde mental, né? Então, nosso sistema previdenciário hoje ele conta com um número muito grande de pessoas afastadas. E aí a gente entrou, isso já está em debate, né, desde a pandemia, saúde mental, burnout. Mas aí tem uma questão que vai para além disso, que assim, a gente tem esses registros oficializados de pessoas que conseguem, por exemplo, fazer uma perícia médica, ter um laudo e colocar ali um nexo causal da relação de trabalho e o problema de saúde que ela teve, que ela adquiriu. Mas e quando a gente fala das pessoas negras que não conseguem nem ser ouvidas, como que é o burnout para essas pessoas? Você sabe que me veio até uma sugestão de pauta aqui, viu, produção? Você falando sobre isso, mas eu pensei exatamente isso. Como que é o burnout nesse grupo de pessoas, né? Porque a gente escuta falar muito de uma forma abrangente. Sim. Mas assim, quem mais tem sofrido burnout? Quem são essas pessoas? E geralmente se há uma... E a gente faz o recorte aqui, vamos pegar o perfil da mulher negra dentro do mundo corporativo. A figura, no geral, né? Eu sou a exceção, infelizmente. Mas no geral vai ser a funcionária que está ali, num serviço, né, subalternizado. Ela não está muito mais exposta à exploração, à alta carga, né, de trabalho, do que um funcionário médio. E a gente está falando da população média afastada, isso nem tem esse recorte ainda, né? Então é uma questão de saúde pública mesmo, de política pública. Falar de saúde pública tem que ter um recorte racial e de gênero. Raíssa, agora para a gente conhecer um pouquinho mais assim dentro da lei, qual é a diferença entre os termos racismo e injúria racial? Existe uma diferença ou o significado é o mesmo? Porque às vezes a gente escuta falar, né, principalmente nos corredores das empresas, isso é racismo, não, isso é injúria racial. O que é o quê? Olha, por muito tempo isso foi uma questão no Brasil, e aí eu vou fazer até um contexto histórico para vocês entenderem. A nossa Constituição, ela proíbe toda a prática de racismo e fala que é um crime inafiançável, imprescritível, né, a prática do racismo. E aí, racismo de forma geral, sendo que o que era entendido por racismo é todo ato de discriminação por raça ou cor. Só que, um pouco depois dessa lei, da nossa Constituição, veio a lei KO, que é a Lei 7.716 de 89, ela define ainda os crimes de racismo. E pouco depois no nosso Código Penal foi inserido o crime de injúria e injúria qualificada. Então a injúria é o ato de eu ofender alguém e a injúria qualificada é ofender alguém com base na sua raça ou cor. E aí, como na Constituição o racismo é um crime imprescritível, inafiançável, surgiu a abertura da injúria racial. A injúria racial não era um crime imprescritível, inafiançável. Então, a pessoa negra, ela sofria esse crime, essa violência, e isso chegava na delegacia, chegava no Ministério Público, isso não era lido como um crime de racismo, era só injúria racial. Então, tudo bem, não é prescritível nem inafiançável, você pode pagar uma multa aqui para sua casa, a gente faz um acordo aqui dentro do processo para isso não prosseguir para uma condenação criminal. Isso foi sendo arrastado ao longo dos últimos anos no Brasil, né? Para você ter uma noção, a gente tem um país majoritariamente negro, os dados apontam isso, unindo os índices de raça e cor como pretos e pardos. Mas o primeiro caso de racismo que foi parar no STF foi um caso de racismo contra judeus, aqui no Brasil. Por quê? Porque os crimes de racismo contra pessoas negras não chegavam até essa instância no judiciário. Eles eram todos crimes de injúria racial, tudo era tipificado como injúria racial. Isso nem chegava a ser apreciado pelas cortes superiores. Agora, em 2023, Lei 14.532, se eu não me engano,
ela equiparou esses crimes, finalmente, dizendo que o crime de injúria racial, ou seja, eu ofender você por sua raça ou por sua cor, isso também é racismo, assim como, por exemplo, impedir você de entrar em um estabelecimento por causa da sua raça ou cor. Ou seja, o grau de a profundeza e o grau de violência, ele é o mesmo. Né? Isso só tinha uma diferenciação, no meu ponto de vista, que era simplesmente para que esses crimes não fossem levados, tratados com a seriedade que eles mereciam, né? Então tudo caía como injúria racial e falava, não, mas isso é só injúria, você só xingou alguém porque é pessoa negra, só xingou de macaco, por exemplo. Isso não é um crime de racismo. E agora, né, na lei, finalmente, é a mesma coisa. Injúria racial e racismo são crimes de racismo. Necessariamente, a lei foi alterada, a Lei 7.716, e, enfim, a gente pode falar que a Constituição agora ela está sendo respeitada pela lei. Raíssa, houve uma época que as pessoas, quando procuravam emprego, levavam o currículo, não é minha época não, tá? É que eu li no Google isso. Mas as pessoas iam procurar emprego e imprimiam o currículo com foto. Inclusive, era a exigência de muitas empresas, né? Olha, o currículo tem que ser com foto, tal. E aí, isso mudou depois de um tempo, porque as pessoas começaram a entender que assim, por que com foto? Você vai me escolher pelo conteúdo do meu currículo ou pela minha foto? Mas, embora já não exista essa prática do currículo com foto, e também a gente, né, quando as pessoas vão procurar emprego, é tudo virtual agora, né? Não tem mais aquela prática de levar o currículo na empresa. Porém, esse racismo, esse preconceito, ele pode não estar ali na hora que você faz o contato com a empresa, mas na hora da entrevista ainda acontece. Com certeza. Né? Hoje as pessoas não se expõem tanto a essa situação porque é muito mais fácil, inclusive, denunciar um ato desse. Mas a gente tem ali inúmeros registros de mulheres negras que não conseguiam empregos, e também isso foi um caso que foi levado a julgamento internacional, porque o Brasil não reconheceu como um crime de racismo uma mulher negra que ela foi rejeitada numa entrevista. Isso foi dito para ela por ela ser uma pessoa negra que não fazia o perfil que a empresa precisava naquele momento, e aí isso foi levado para fora do país, teve um julgamento e reconheceu que o Brasil estava, né, velando os olhos ali para uma prática nitidamente racista. Então, isso é uma situação que acontece muito, e por mais que isso não seja dito, os dados mostram, né? Se a gente vai dentro de um ambiente corporativo e vê a quantidade de pessoas negras que tem ali, com certeza não é porque essas pessoas negras não estão se candidatando ou não são qualificadas, pelo contrário, né? A gente vê pessoas negras muito qualificadas tendo que disputar cargos menores para os quais elas estariam preparadas por falta de acesso nesses espaços, né? Por ainda não ser vista como uma pessoa que possa representar aquela empresa, aquela instituição. Eu conversei com uma pessoa negra uma vez que ela me disse o seguinte, e até eu gostaria da sua palavra justamente como advogada trabalhista. Ela falou, Carla, às vezes a empresa contrata negros, nordestinos, mas assim, é aquele número exigido pela cotas. Ela falou, se é aquele número, eu já sei que a empresa só faz por uma questão de obrigação, não porque ela valoriza. Esse também é um ato racista. Também. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2012, salvo engano, e ele previu ali, ele teve o intuito de incentivar as empresas e entidades públicas, inclusive, a contratarem mais pessoas negras. Né? Então, ele propôs ali alguns incentivos, inclusive tributários, para que, assim como a gente faz também, existe hoje para contratação de pessoas com deficiência, mesmo com esses incentivos, as empresas não atingiram a quantidade, se você olhar nos dados, né? Elas não atingiram a quantidade de pessoas negras mínimas ali para conseguir fazer parte desse incentivo. Então, assim, é uma dificuldade cultural muito grande, né? E isso é de uma herança de um país
escravista, Sim. que só enxerga pessoas negras nesse trabalho braçal, um trabalho que não exige uma intelectualidade muito grande, né? Uhum. E aí, assim, considerando que nós estamos em 2025 e ainda enfrentar problemas como esses, o que você acredita que precisa ser feito? Como as empresas precisam começar a agir? Quais políticas públicas precisam ser feitas para que a gente mude essa história, para que a gente mude esses dados? Olha, pensando, né, em vários pontos, do ponto de vista jurídico, para que a gente consiga, primeiro, né, coibir as práticas de racismo dentro do ambiente de trabalho, o CNJ, que é o Conselho Nacional do Judiciário, ele fez um protocolo muito interessante, que é um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tem com perspectiva de gênero e com perspectiva de raça, que é fazer com que os magistrados, eles tenham esse estudo, né, desses índices de quais são os marcadores de vulnerabilidade das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, se é uma mulher, que tipo de violências ela pode estar exposta? Será que mesmo a gente pode pegar aquela letra fria da lei e exigir essa quantidade de provas para ela provar que foi assediada, quando na verdade tem que entender um contexto, como que essa mulher estaria exposta? Tem também protocolo para julgamento com perspectiva de raça, que é entender, né, a realidade do trabalhador negro no Brasil e olhar a empresa para além daquela prática, aquele ato racista que foi ali, olhar a situação como um todo, como a gente disse, né, tem pessoas negras nessa empresa, enfim, todos esses outros fatores. Isso é um ponto, né, mas é muito insuficiente para a gente falar em igualdade. Agora, para a inserção de pessoas negras dentro do ambiente de trabalho e em todos os postos, que é o que a gente está discutindo aqui, eu insisto na tecla do letramento racial e na formação. Seria muito... seria uma ilusão achar que um empregador, ele por si só vai acordar no dia seguinte e conseguir mudar a cultura da empresa, sendo que sempre foi assim, sendo que talvez ele mesmo não tenha tido acesso a esses debates durante a vida, que ele não tenha tido contato com esses dados, ou teve de uma forma muito superficial, né? É preciso enxergar que isso é um problema, né? Se a gente não enxergar que isso é um problema e que você é parte desse problema, que você tem o poder de mudar esse problema, nada vai ser feito. E também mudar a cultura da população, porque como a gente falou agora há pouco, para cada pessoa que ela é renegada no ambiente de trabalho, tem alguém sendo privilegiado. Para cada pessoa negra que não é contratada para um posto de trabalho onde ela seria uma perfeita candidata, tem alguém que às vezes nem é um tão bom candidato assim e que consegue aquela vaga. Então, reconhecer esses privilégios, né, reconhecer que tirar o racismo só do foco do negro e colocar ele também no foco das pessoas brancas para que elas se entendam como privilegiadas por esse sistema, é muito importante para que a gente consiga mudar a cultura do país, né? Enquanto a gente tratar como algo muito distante, longe da gente, que não tem nada a ver com isso, infelizmente esses dados não vão mudar. E as pessoas negras no Brasil há muitos anos, né, continuam firmes e fortes na luta para mudar essa realidade, mas a gente precisa da sociedade como um todo comprando essa luta, né? E aí, assim, quando você fala de letramento, o que as empresas precisam entender e colocar em prática? Precisam entender o que é o racismo em todas as suas vertentes. Por exemplo, aqui eu expliquei sobre o racismo estrutural. Precisa entender quais são as práticas de racismo, o que é racismo estrutural, o que é racismo institucional. Então, como que uma empresa ela é racista mesmo quando ela não quer ser? Né? Primeiro você precisa entender isso, para daí enxergar e fazer um mapeamento, como que a minha empresa está funcionando, como é o perfil dos meus empregados, como estão sendo feitas as promoções aqui dentro, tem um espaço realmente confortável para as pessoas fazerem denúncias de eventuais violências. Isso, assim, até para além de raça, né? Violência de gênero também. Fazer esse mapeamento, entender o que é o racismo e treinar os seus funcionários, principalmente dos cargos de gestão e de recrutamento, né? E aí, claro, né, se a gente falar de estabelecimentos, principalmente também da segurança, que é
é uma questão grande, né? Essa questão de perseguir uma pessoa negra quando ela está ali dentro de um espaço, ter um olhar racializado, né? No sentido de tirar essa discussão de uma coisa muito teórica e conseguir colocar ela na prática dentro da empresa. Eu acho que assim, o racismo, então, ele não é a discriminação, na verdade, né? Ela não é apenas uma questão social, é uma violação de direitos, né? Com certeza, com certeza. É uma violação de direitos e que, infelizmente, na cultura do nosso país, foi muito naturalizado que as pessoas negras sofram violências. Por exemplo, quando eu falo de empregados terceirizados, que não têm tanta proteção de segurança do trabalho, se a gente pegar os índices de acidentes de trabalho, empregados terceirizados, qual é o perfil dessas pessoas? Em geral, são pessoas negras, né? Quando a gente fala de precarização do trabalho, de redução de direitos trabalhistas, as pessoas mais afetadas, que ocupam os cargos que são mais afetados pela redução dos direitos trabalhistas, são essas pessoas negras. Só que isso foi naturalizado, né? Então, isso não é mais visto como também um problema de raça, no máximo ali um problema de classe ou um problema da economia do Brasil. Só que foram se naturalizando essas violências e essa redução de direitos para pessoas negras. Então, por mais que formalmente a nossa lei ela não seja discriminatória, se a gente pegar e fizer um estudo histórico, né, da composição do mercado de trabalho, das pessoas ocupadas, dos cargos que elas ocupam, dos salários que elas possuem, de quais direitos elas têm ou não têm, a gente vai ver que as pessoas negras são super afetadas por todas as reduções de direitos trabalhistas dos últimos anos. E isso é uma questão urgente, né, de ser resolvida, porque eu fico imaginando onde isso vai parar, né, se a gente continuar nesse ritmo. A gente precisa, como você disse, né, é urgente que a gente reconheça essas falhas e organize, né, as empresas, os funcionários, para que a gente aprenda a não ter mais esses atos, né, a não praticar esses atos e respeitar todos de forma igual. Raíssa, muito obrigada por você comparecer aqui novamente, compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço, fico muito honrada, enquanto advogada e enquanto mulher negra também, de ser ouvida e de contribuir. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou pelas telas, continue com a nossa programação. Tchau!